Bom dia! Nós hoje vamos assistir a aula de redação. Nós vamos falar sobre tipologia e gêneros textuais. Eu gostaria que vocês, lá no caderno de vocês, voltassem algumas páginas, algumas folhas, que vocês vão encontrar um nome assim, tipos de texto. Aquele assunto nós já trabalhamos dentro da sala de aula. Tipos de texto é mesmo que dizer tipologia, tá? Então eu vou fazer essa nova aula para nós lembrarmos e associar, porque tipo de texto e gênero textuais não são a mesma coisa. São coisas diferentes. Mas nós vamos trabalhar os dois juntos para vocês perceberem essa diferenciação. Então, na aula anterior, vocês puderam começar a ler sobre o que é um gênero textual. Vocês leram 7 tipos de textos. Então, na aula de hoje, nós vamos saber o que é tipologia e o que é gênero. Bem, antes, vamos saber o que é um texto. Então, texto é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem interpretação e transmitem uma mensagem. Uma pergunta que vocês gostam muito de fazer é: tia, quantas linhas eu tenho que botar no meu texto? Então, quantas linhas tem um texto? Para ser texto, eu tenho que fazer um conjunto de frases. Então, quando eu junto palavras e frases, eu transformo em um texto. Então, para que seja qualificado como um texto, a gente dá aí em torno de 7 linhas, 8 linhas, para que não seja insuficiente. Mas insuficiente por quê? Na sua argumentação, no seu desenvolvimento do texto, na estrutura de um texto. Então, texto é um tecido. A palavra texto vem de tecer, vem de tecido. Então, a gente associa como um tecido mesmo, que para ser formado, ele precisa de várias linhas. Essas linhas vão se encandear, essas linhas vão se entrelaçar. Então, é a mesma coisa que acontece na formação do texto. Bem, existem vários tipos de texto. Existe o tipo de texto narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Eu quero que vocês compreendam que quando a gente fala de tipologia textual, nós estamos falando de estrutura do texto. Então, se eu falo de tipologia, eu estou falando de estrutura. Como é que esse texto ele é estruturado, ok? Então, as características são essas: narrativa, descritiva, dissertativa, expositiva e injuntiva. Nós vamos agora explanar cada um desse tipo de texto. Lembrando que nós estamos falando de tipologia. Então, eu estou falando aqui de narrativa, tá? Narrativa. Narrativa, eu estou falando de quê? É um texto que tem que contar uma história. Narrativa, eu vou contar uma história, eu vou narrar, eu vou contar. Então, para ser um texto narrativo, tem que ter personagem, que é as pessoas que participam da história, que eu vou contar. Vamos supor que eu vou falar uma história de um menino, que esse menino morava numa cidade pequena e que toda tarde ele ia brincar com os colegas, o João, o Pedro, o Lucas. Então, isso aí são os personagens, é as pessoas que participam da história. O espaço também faz parte da narrativa. E o que é o espaço? O espaço é onde ocorre a ação, certo? Onde a ação ocorre. Onde é que acontece? Como é que acontece? Então, se ela está ocorrendo numa cidade pequena, na cidade tem uma praça, na cidade tem uma igreja, tem uma capelinha. Então, isso aí é o espaço, é onde ocorrem as ações.
Temos aí também o narrador, que é a pessoa que vai contar a história. Lembrando que o narrador, ele pode ser narrador personagem ou ele pode ser um narrador observador. Qual é a diferença? O narrador personagem, ele participa da história. E o narrador observador, ele tá de fora e conta toda a situação. Nós temos também que lembrar que narrador, alguns autores podem chamar de foco narrativo. Quando tiver uma pergunta que falar qual é o foco narrativo do texto, você vai lembrar que o foco narrativo é o narrador. Pode estar utilizando essas duas expressões, certo? Então, fiquem ligados aí nessa diferenciação, certo? Então, observar se esse narrador, ele se envolve na história? Ele participa da história? Ou ele só observa a história? Ou ele observa e ele participa? Então, ele é narrador, que é observador e personagem ao mesmo tempo? É onisciente? Ou ele é onipresente? Então, a gente vai observar tudo isso aqui dentro de uma narrativa. E observa também a história ou trama. Quando fala de história ou trama, eu estou falando de enredo, certo? Eu estou falando do enredo. E o que é enredo? O enredo é sobre o que é a história. O que aquela história está contando? Sobre o quê? Então, quando for falar nesse sentido, você pode observar que está falando do enredo. Outra coisa que não foi colocado aqui, foi o que eu errei na hora de fazer o slide, mas é o tempo. Então, adicione aí no caderno de vocês. A narrativa tem o tempo. O que é o tempo? É a duração ou o período em que a história se passa, em que o enredo se passa, em que a trama acontece. Então, isso aqui são os elementos da narrativa. Vamos seguir para o próximo. Nós vamos falar agora de descrição. Descrição é detalhar. Então, quando você fala uma descrição, você conta como é que está o quê? Como é que está o ambiente, como é que está as situações, os detalhes, os lugares, como é que é os personagens. Você vai fazer a descrição, você vai descrever pessoas, coisas, tudo no mínimo detalhe. Assim, a sua história, ela vai ficar mais rica, ela vai engrandecer, né? Como vocês gostam de colocar as letras grandes para crescer o texto, porque eu sei e eu observo nas linhas, mas não é necessário. Basta só você detalhar nos mínimos detalhes a descrição dos personagens, a descrição dos lugares. E isso vocês vão ganhar linha sim, tá? Então, descrição, detalhar o ambiente, sempre estará compondo outro tipo de texto. Que é isso? Um texto, ele não vem somente com uma tipologia. Esqueçam isso. Eu vou fazer um texto só narrativo. Não. Você vai fazer, além do texto narrativo, você vai usar também o descritivo, você vai usar o injuntivo, você vai usar vários outros fazendo uma ligação, ok? Então, vamos ver um exemplo. Devemos partir do geral para o pormenor. Olha, um exemplo aqui. Foi ter a uma rua larga com casas altas. Oriana já tinha passado de tarde. Mas a essa hora a rua estava cheia de pessoas, de movimento. Agora estava tudo quieto e calado. As portas e janelas estavam fechadas. Só havia uma porta aberta, onde brilhava a luz que ela tinha visto. Oriana espreitou e viu uma grande sala com mesas pequenas, que tinham tampas de mármore brancas e frias. Era um café que... Então, vocês observem aí, nesse pequeno texto, que durante toda a história, o narrador foi descrevendo como era a rua, foi descrevendo
que a rua estava quieta, se havia porta, se não havia, como era a sala. Então, ele foi fazendo descrição do ambiente, foi detalhando esse ambiente. Isso é descrição. Lembrar que descrição, ela está dentro de outros tipos textuais. Agora, vamos falar um pouquinho da dissertação. Gente, a dissertação, ela pode ser classificada de duas maneiras. Ela pode ser dissertativa expositiva ou pode ser dissertativa argumentativa. Nós vamos ver agora a diferença desse tipo de texto. Bem, aqui eu tenho aqui o texto dissertativo. Esse texto, pode observar que ele é dividido em dois, ou expositivo ou argumentativo. Quando ele é expositivo, apenas fala sobre algo sem deixar marcas de opinião. Ou seja, ele expõe um fato, ele expõe um acontecimento. Exemplo de gênero textual nesse tipo de texto. A reportagem. A reportagem, ele é um texto dissertativo expositivo, porque ele vai expor, né, a fala de alguma coisa. Então, a reportagem se enquadra justamente nesse tipo de texto. O argumentativo, ele fala sobre algo opinando sobre ele. Ele vai transmitir já agora a opinião do autor. Então, no argumentativo, o narrador, ele expõe o seu ponto de vista sobre ele. Então, nesse caso aqui é o que vai diferenciar. Quando ele é dissertativo, quando ele apenas conta algo, ele informa algo. O autor aqui, ele não infere. Quando o autor conta e infere a sua opinião, ele deixa de ser expositivo e passa a ser argumentativo, ok? Essa é a diferença. No próximo, nós temos aqui exemplos desse tipo de texto. Exemplo de exposição e exemplo de argumentação. Então, vamos ler aqui o exemplo de exposição. O Natal é uma festa de origem religiosa que celebra o nascimento de Jesus Cristo, considerado o Salvador do mundo pelos cristãos. Nessa festa, é comum as pessoas trocarem presentes entre si, como forma de reviver os reis magos que levaram Jesus quando ele nasceu. Na maioria das casas, monta-se uma árvore enfeitada sobre o qual colocam-se os presentes a serem distribuídos. Em algumas residências ainda se conserva a tradição de fazer um presépio, que é uma maquete representando a cena do nascimento de Jesus. No último século, inclui-se outra figura nesta festa, o Papai Noel, um bom velhinho que presenteia as crianças. Vou apagar aqui, que está dando interferência. Mas eu quero que vocês observem que nesse texto foi falado sobre o Natal. Mas em momento nenhum a gente observou que nesse texto tinha a opinião de alguém. Só está descrevendo o Natal, só está dizendo qual é a importância do Natal, o que é o Natal, certo? E o que é que faz parte do Natal. Vamos ver agora no texto 2 como é um texto argumentativo. Há muito tempo que o Natal deixou de ser uma festa religiosa. No seu aspecto positivo, virou festa de consagramento, sobretudo no seio da família. É a data em que todos voltaram a comer juntos, ao menos um peru e uma rabanada. No aspecto negativo, é o grande festim do consumo, precedido por esse chato e mercadológico bom velhinho, que seria tolerável num filme de Frank Capra. É uma pena, porque o Natal, mesmo sem qualquer conotação religiosa, sem qualquer compromisso confessional, lembra uma antiga e inarredável aspiração humana, a de um Deus entre nós, com a nossa carne. Então, aqui nesse exemplo de texto, ele é argumentativo, porque aqui a gente já percebeu que alguém está falando sobre o Natal, está colocando a sua opinião sobre o Natal, sobre quando ele fala de velhinho, ele está falando do Papai Noel. Então, aqui ele já infere os seus argumentos. Essa que vai ser a diferença. Expositivo, só informa. Argumentativo, ele
mostra a opinião do autor do texto. Bem, agora vamos falar da tipologia injuntiva. Um texto injuntivo é aquele texto que ele é utilizado no imperativo. Então, é o texto que expressa uma ordem. Tipo de texto injuntivo, nós temos aí não tantos exemplos, mas nós vamos ver aqui nesse slide um exemplo de texto injuntivo. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui um texto onde ele vai explicar como as pessoas se protegem contra a dengue. Então, querendo ou não, é um texto que vai passar informações no imperativo. E quando é que eu sei que está no imperativo? Pelo verbo. Observem o verbo. Faça, coloque, pegue, jogue, use. Agora mesmo, use a máscara, né? Então, use é um verbo no imperativo. Então, quando eu digo aqui, coloque o lixo em sacos plásticos. Aqui o verbo coloque, encha, tá? Não deixe, mantenha, lave, remova. Tudo isso aqui mostra que um texto ele está no imperativo. Lembrando vocês também que nós estamos falando muito em pandemia, em Covid-19, mas eu quero que vocês também tenham cuidado em casa, porque não é só o Covid-19 que tá por aí não, a dengue também, tá? Eu fiz questão de colocar esse slide para também a gente tomar consciência disso. Então, esse texto aqui, ele dá ordem. Qual é outros tipos de texto? Receita, bula de remédio, também se enquadra num texto injuntivo, ok? Então, quando eu falo de estrutura de texto, eu estou falando de tipo de texto, que pode ser o quê? Narrativo, descritivo, dissertativo, pode ser, lembrar que ele pode ser expositivo e argumentativo, e também eu tenho um texto aí descritivo e injuntivo, tá bom? Então, isso são tipologias de texto. Tipologia, eu estou falando de estrutura. Então, gênero textual e tipo de texto são a mesma coisa? Claro que não. Falei isso no início do vídeo, né? Eu falei que não são as mesmas coisas. Apesar de que as pessoas acham que é sim, mas vocês vão observar que não é. Lembrem, meus amores, tipo de texto é estrutura. Gênero textual é o quê? É como se fosse a classificação desse texto. Então, nós vamos observar aqui que dentro de uma tipologia textual vai aparecer o gênero textual. Então, é isso que a gente vai observar, que dentro de um está o outro. Então, tá aqui a respostinha. Não é a mesma coisa, tá bom? Gênero é uma coisa, tipologia é outra. Mas o que são os gêneros textuais? Os gêneros textuais podem ser definidos como unidades formadoras de sentido com determinados propósitos ou intencionalidades. Discursivas. Nesse sentido, a vontade do emissor, que é o locutor, poderá ser revelada por meio do discurso, informar, convencer, contar uma história, persuadir, posicionar-se e opinar. Então, eu vou fazer o uso dos gêneros textuais aonde? No meu cotidiano. Tudo que faz parte do meu cotidiano, tudo que faz parte do meu dia a dia, eu posso enquadrar num gênero textual, ok? Então, quando eu vou escrever um texto, o que é um texto? O texto é toda e qualquer sentença ou expressão feita através de gestos, de imagens, das palavras, tudo isso pode ser considerado. Lembrando que os gêneros textuais, eles podem ser classificados como textos verbais ou não verbais, tá?
Então, ele pode ser classificado dessa maneira. Gêneros textuais podem ser verbais e não verbais. O que a gente pode mais falar? Que dentro desse gênero textual, eu vou encontrar e classificá-lo em narrativa. Qual é o gênero lá da tipologia que é narrativo, que se encaixa como gênero textual? Então, é isso que nós vamos observar nesses slides a partir de agora. Eu coloquei só alguns, eu não coloquei muitos, tá? Pra gente fixar. Mas eu vou pedir para o meu cameraman, meu esposo que tá me filmando, pra botar bem de pertinho, pra falar pra vocês esses gêneros. Ó, na narrativa, eu tenho a crônica, que é um gênero textual, que se enquadra muito bem na narrativa, porque a crônica, ela é baseada no cotidiano. Eu não vou ler cada um para vocês, ela vai pegar bem de pertinho e vai dar para vocês fazerem a leitura. Então, aqui na crônica, ela é um texto baseado no cotidiano. O autor, ele vai usar tanto a narrativa, como ele vai usar a descrição também. Porque na crônica, o autor ele fala detalhadamente o espaço, fala sobre o personagem. Então, a crônica é um gênero textual narrativo. Outro que também não está aqui, mas além da crônica, eu tenho conto. Vocês adoram um conto, né? Então, o conto, ele também é narrativo. Quando eu pego o conto da Branca de Neve, quando eu pego o conto da Malévola, tudo isso aí é encaixado como narrativa. A piada também, ela é narrativa, porque o autor, ele vai narrar, ele vai contar a história da piada. Outra também que se enquadra, não está aqui, mas a tira, a charge, tudo isso aqui se enquadra na tipologia, certo? Na tipologia textual. E dentro da tipologia, eu encontro quem? Os gêneros textuais, tá? Então, aí são exemplos de texto narrativo, de gênero tipo de texto narrativo dentro dos gêneros textuais. Crônica, conto, piada, tira e charge. Agora nós vamos ver, só tem essas? Não, a fábula, ó que a fábula também é narrativa. Lembra lá que a fábula traz reflexão dos valores, na fábula vai ter uma moral. Na fábula, quem participa, que vocês já estudaram isso, que eu sei porque meu filho James Renan estudou com a tia Arlenilce a fábula. E a fábula vai trazer o quê? A fala dos personagens. E quem esses personagens? Os animais. E sempre vai ter uma moral, né? A parábola é um texto narrativo? É, sim, eu acho que não tá aqui, mas é. E vocês estão estudando a parábola, não é isso? A parábola diferencia do texto da fábula, porque na fábula quem fala animal, no personagem, o ensinamento é com pessoas, né? Então isso aí também se encaixa como tipo de texto narrativo, tá bom? Que é o gênero textual. Outro detalhe, vamos passar agora para o descritivo. Lá, tipo de texto descritivo, eu tenho um romance, certo? O romance, ele é encaixado aí. Outra coisa, no texto descritivo, por que eu posso citar o romance? Porque lá no romance vai aparecer personagens. E o personagem vai ser descrito como? Como é que era a mulher? A mulher era romântica, ela era educada, simples. Então, isso aí tudo se encaixa no tipo de texto descritivo. O conto é descritivo? É descritivo. Porque lá no conto eu vou contar como eram as personagens. A personagem era malvada, ou ela era boazinha. Então, tudo isso aí são características do gênero descritivo. Temos mais o que agora para mostrar para vocês? Aqui não tem mais, né? Não.
Sim, dissertativo eu falei para vocês da reportagem, certo? Mas temos também aí o resumo, nós temos a resenha, nós temos os artigos de opinião, que também se enquadra e se encaixa no gênero descritivo, ok? Descritivo não, dissertativo, desculpe. Dissertativo. Tô correndo aqui no tempo para poder dar, porque senão não vai caber. E por último, eu tenho o injuntivo. O injuntivo, a gente já lembrou que é o que no injuntivo? Eu vou ter o que? Receitas, manuais. Manuais de quê, professora? Manuais de que vem televisão, que vem aparelhos eletrodomésticos. Vai trazer sempre aquele papelzinho com os manuais, tá? E a bula. Guarda-roupa para montar. Exatamente. Vamos montar o guarda-roupa lá